Meus amados, boa noite. Nós vamos começar mais uma noite o nosso culto, tá? O nosso culto de ensino. Nós ainda estamos no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós vamos começar do verso 14 até o verso 22 para encerrar o capítulo 3, tá bom? Esse, se eu não me engano, é o nosso 8º dia de estudo do livro de Apocalipse, né? E nós estamos dando prosseguimento. Hoje nós vamos falar só de uma carta, tá? A carta de Laodiceia. É bom que na próxima acho que a gente vai conseguir fechar esses capítulos aqui e nós vamos encerrar e vamos começar uma nova fase aí, né, meus amados? Vai ser uma nova fase aí a partir do capítulo 4. Então nós vamos aí trabalhar a igreja de Laodiceia. Amém? Vamos orar? Eu convido os irmãos para que nós possamos ficar de pé em reverência ao Senhor e começar a trabalhar, que hoje nós temos muita coisa para falar desse texto e eu espero, meus amados, que nós possamos aprender muito nesta noite. Nós vamos tirar muitas dúvidas aí, nós vamos tirar algumas interpretações equivocadas também. Esse texto é bastante rico, bastante conhecido aí pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles acabam tendo aí algumas visões um pouco diferentes do que o texto lhe propõe. Os irmãos aqui que já estão acostumados mais com a nossa perspectiva teológica, então os irmãos aqui já estão bem mais esclarecidos a respeito do assunto. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, sabemos que estamos aqui pela Sua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu poder. Sabemos que só o Senhor é aquele que pode abrir o entendimento, abrir os olhos, o ouvido e o coração. Pedimos então nesta noite que através das misericórdias que é dadas a nós a cada dia, o Senhor venha revelar a Tua palavra ao Teu povo, tanto quantos estão presentes, Senhor Jesus, tanto quantos também irão assistir através do nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, dando entendimento, discernimento, para que possamos compreender as Escrituras da forma que lhe é devida. Pai, agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, pelo entendimento. Sabemos o que atrapalha, Senhor Jesus, o entendimento das Escrituras é o pecado, a soberba, a arrogância. Pai, tira isso de nosso coração, Senhor. Pedimos que o Deus Espírito Santo venha permear, Senhor Jesus, cada palavra e que ela cumpra o seu objetivo principal, independente daquele que fala, mas usa da sua instrumentalidade, Senhor Jesus. Libera a Tua graça, a Sua misericórdia, o seu entendimento. É o que pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Logo depois os irmãos podem se sentar. Amém? Todos acharam? Com o texto aberto. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar. Meus amados,
nós já conversamos bastante a respeito na introdução do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele tem algumas características do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar vários hebraísmos, né? Ou seja, um jeito hebraico de escrever as coisas. E nós também comentamos que a interpretação mais adequada ao texto de Apocalipse é uma leitura simbólica. Simbólica por quê? Porque o autor da carta, ele escreve com características do Antigo Testamento, e nós descobrimos também o quê? Que há mais Antigo Testamento em Apocalipse do que em todo o Novo Testamento. Então, por ter muito do Antigo Testamento no livro de Apocalipse, não é de se esperar então que nós vamos encontrar vários estilos literários dentro do estilo apocalíptico. Sendo assim, nós comentamos uma vez que o livro de Apocalipse ele é uma leitura paralelista progressiva, né? Os irmãos sabem disso, que é um paralelo, ou seja, é um conceito. O paralelismo ele é muito utilizado no Antigo Testamento na poesia hebraica. Então é o seguinte, os paralelismos que nós encontramos nessa estrutura, nós temos que entender que a poesia hebraica, ela não se trata de uma poesia baseada em rimas. A gente pensou em poesia na língua portuguesa, automaticamente a gente pensa em rima. Só que na verdade o paralelismo, o estilo hebraico, ele rima ideias. Ele faz com que essas coisas se combinem. Então, uma das coisas que nós vamos achar principalmente aqui nesse texto, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22, nós vamos encontrar um tipo exclusivo de paralelismo, tá? Esse paralelismo é um paralelismo antitético. Irmãos, tem muitos paralelismos no Antigo Testamento. Eu vou citar alguns só para que os irmãos tenham ideia. Pesquisa isso na internet ou em alguma literatura mais hebraica ou teológica, né? Nós temos paralelismo emblemático, paralelismo sintético, paralelismo antitético, paralelismo progressivo. Cada um desses paralelismos, eles seguem a um conceito. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui, como eu disse, o paralelismo antitético significa o quê? Que ele fala uma verdade e coloca logo em seguida um texto inversamente proporcional ao que ele tinha dito antes. Ou seja, ele fala algo contrário do texto para afirmar uma verdade. Ele fala, por exemplo, você tem uma coisa bem pueril, bem assim, bem criancinha mesmo, tipo assim, fulana é bonito, feio seria se fosse contrário a fulano. Então isso é um paralelismo antitético. Antitético por quê? Porque ele pega uma ideia oposta para afirmar a primeira ideia. E nós vamos ver isso de forma muito clara nesse texto que nós vamos falar agora. Nós vamos lembrar desse paralelismo antitético, tá? Bota isso na cabeça de vocês, que isso é um estilo literário. Por que as pessoas não interpretam o livro de Apocalipse de forma correta? De novo, eles estão tentando olhar para o futuro, sendo que para interpretar o livro de Apocalipse, você tem que olhar para o passado. É ele que traz o conceito, a ideia da revelação do livro. Então eles usam esses arquétipos, eles usam essas características para expressar a sua ideia. Por exemplo, vocês já ouviram o paralelismo, por exemplo, emblemático, também é muito usado no Apocalipse. Por quê? Porque ele traz um símbolo e logo depois que ele traz o símbolo, ele explica o símbolo. É exatamente assim. Por exemplo, bem-aventurado o varão que não senta na roda dos escarnecedores e tal, antes tem seu prazer na lei do Senhor. Aí ele vai falar, é como o quê? Palmeiras, ou como árvore plantada a ribeiro de água. Ou seja, ele prospera,
ele colocou um emblema. Qual que é o emblema? Uma árvore plantada perto a ribeiro de águas. O que acontece com uma árvore plantada perto a ribeiro de água? Ela vai florescer, ela vai produzir frutos. Aí ele entra com um paralelismo antitético, mas não é assim com os ímpios. Está vendo? Eles aplicam o conceito emblemático, explica o conceito, a gente chama de, além dele usar o paralelismo emblemático, ele ainda continua no paralelismo de síntese, ou seja, sintético. Ele resume a ideia, ele usa vários desses recursos em um texto, vários tipos de paralelismos. É isso, é paralelismo sinomínico, entendeu? Vocês vão começar a perceber que há toda essa estrutura no livro de texto. Gente, vocês devem estar olhando para mim e falando assim: nossa, o pastor está falando língua estranha. Mas vocês vão perceber por que eu estou dizendo todas essas coisas. Para tanto a pessoa mais simples quanto a pessoa mais desenvolvida nos textos intelectualmente, ela vai perceber essa estrutura. Não dá para você estudar o livro de Apocalipse baseado em especulação e o que você vê pela internet. Exige um conhecimento muito profundo, tanto teológico, quanto textual, quanto cultural, para você interpretar o texto. Se você achar, você, cidadão comum, que não conhece teologia sobre nenhum aspecto, você vai abrir o livro de Apocalipse e vai achar que você vai entender o livro de Apocalipse, é muita pretensão. É necessário um aprofundamento teológico, histórico, cultural, linguístico, entender o texto. Então o senhor está querendo me dizer então, pastor, que se qualquer pessoa comum ler o texto de Apocalipse, ele vai entender? Exatamente, não vai entender. É isso que eu estou tentando dizer, não vai entender. Por quê? Por causa da linguagem que o texto está oferecendo. Se você não conhece a linguagem, você não vai entender o texto. Se você não entender a chave linguística, o estilo literário, você não vai entender. Por isso que aqueles que estão vendo o vídeo hoje, é necessário que volte desde o primeiro, desde a introdução, para entender as várias nuances que o texto oferece e os vários estilos de interpretação, para que nós cheguemos ao ponto que nós estamos hoje. Verdadeiros especialistas em Apocalipse, né? Longe da brincadeira aí, nós vamos começar a tentar entender o que o texto está dizendo. O primeiro versículo está escrito assim: isto diz, olha só, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, o que nós conversamos toda vez que o texto de Apocalipse ele começa numa carta? Vocês percebem que a primeira frase é a síntese de todo o restante do texto, ou seja, da ideia, da perícope. Nós sempre falamos isso, né? A primeira frase estrutura toda a ideia da primeira carta. Vocês lembram disso, né, meus amados? E todos que já viram os vídeos também vão perceber isso. Então olha só, vocês perceberam o que aconteceu? Olha só, ele inicia a frase assim, Jesus escrevendo ao anjo da igreja, ele fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Vocês vão começar a perceber que a primeira frase, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Todo texto que começa a carta é uma síntese da ideia geral. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o Amém. E o Amém aqui, irmãos, ele não é traduzido como eu concordo. Porque o Amém, a gente diz isso, né? Faz uma oração, a gente fala Amém, significa concordância. Mas só que o Amém aqui, vocês não perceberam, mas o tradutor se deu ao trabalho de colocar uma maiúscula aí. Isso significa que não é, o Amém aqui é um pronome, ou seja, é o nome. O Amém aqui é um nome. É um nome. A gente vai entrar nisso aí.
a testemunha fiel e verdadeira. Irmãos, em todos os capítulos, desde o primeiro capítulo até agora, quem se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira? O próprio Cristo. Ele é a testemunha verdadeira e fiel. E olha que o mais interessante, a segunda frase, continuando aqui, depois da vírgula, o princípio da criação de Deus. Talvez algumas traduções, ela fala de um primogênito da criação de Deus. Tem alguma tradução aí que está escrito isso? O primogênito da criação de Deus? Não, né? Mas pode ser que algumas traduções... O soberano, né? Eu acho que é o soberano da criação de Deus, né? Então, irmãos, quando nós fazemos essa leitura desses textos, o que vem à mente? A primeira coisa que vem à mente, provavelmente, é o texto do próprio João, que ele fala que no princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Então você está entendendo aqui que Cristo, a criação toda é voltada para Cristo, exatamente isso, né? E que por meio de Cristo todas as coisas se fez. É a tradução por meio, assim, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então, aí você percebe que aqui o amém, ele é o objeto de toda a criação. O amém, ele é o primogênito, ele é o princípio da criação. Então eu já queria começar que vocês percebessem que aqui se trata de uma criação nova. Olha só, presta bem atenção. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui há um paralelo gigantesco entre a criação de Gênesis, que tudo desde Gênesis foi feito para Jesus, e agora a criação em Apocalipse. Parece que a criação ela tem um novo princípio partindo de Jesus. Jesus agora ele dá cabo a uma nova criação. E que criação seria essa? Uma criação partindo da morte e de ressurreição de Cristo. Agora Cristo, Deus, no princípio da criação, fez uma geração baseada em Adão. Agora nós vamos ver uma criação baseada em Cristo. E como é essa criação baseada em Cristo? Através da morte de Cristo. Porque através da morte de Cristo, o mundo é recriado. Através da morte de Cristo, que é o príncipe da criação, o princípio, o primogênito da criação, uma nova realidade é construída. Em Gênesis, depois da queda, os homens buscam uma Jerusalém física, baseada na genealogia de Adão. Agora em Cristo, nós buscamos uma nova Jerusalém, e já não é mais uma Jerusalém baseada na carne, mas é uma nova Jerusalém baseada em quem? Na criação de Cristo. E que Jerusalém é essa? É uma nova Jerusalém que desce dos céus, cujo rei não virá, mas cujo rei está sentado sobre ela e reinando. Quem é esse rei? É Cristo Jesus. E quando Cristo começou a reinar? Através da sua morte. Não foi isso que aconteceu? Quando ele foi assuntado aos céus, e o anjo perguntou: vocês estão olhando para quem? Para aquele? Não, ele vai vir, mas hoje ele está onde? À destra do Pai Todo-Poderoso. Então ele está sentado no trono e ele reina. Então agora nós temos uma nova criação baseada em quem? Em Jesus. Por isso que algumas doutrinas reformadas fazem muito sentido. Por exemplo, por que o sábado judaico se tornou domingo cristão? Como um distintivo. Porque um se baseia no princípio da criação em Adão, e nós baseamos no princípio da criação baseado no descanso de Cristo,
que ele a nova criação é baseada nele, porque a nova criatura é baseada em quem agora? Em Cristo Jesus, porque nós vamos renascer em Cristo através da sua morte. Então agora nós temos um novo conceito de criação, e agora nós vamos ver isso aplicado diretamente em Apocalipse. Presta bem atenção, nós vamos começar com o amém. Isso escreve, diz o amém. Esse amém aqui, irmãos, ele não está solto aqui. Esse diz o amém com letra maiúscula, está apontando para um texto do Antigo Testamento que revela quem é esse amém, é proposital. Mas entenda bem como eu disse, irmãos, o livro de Apocalipse, quando ele cita o Antigo Testamento, ele não cita o Testamento exatamente como está escrito, mas como se interpreta o texto que está ali inserido, esse amém. Então, vamos lá, irmãos, abram comigo o seu texto aí em Isaías 65, verso 16 e verso 17. Vê se não é isso que o texto está querendo dizer. Isaías 65, livro do profeta Isaías 65, 16 e 17. Entendendo, irmão, que todo o texto profético, ele é uma poesia, ele é um paralelismo, e como eu disse, nós vamos ver esse tipo agora sendo estabelecido. Vamos lá? Lendo comigo. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus do amém. Algumas traduções está escrita Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus do amém. Algumas traduções vai estar Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultadas aos meus olhos. Pois vejam, criei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas e jamais virão à mente. Quem já viu esse texto aí? E a gente vai achar isso de novo, esse mesmo texto, aonde? Em Apocalipse 22, lembra? Eis que tudo se fez novo, essas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Nessa nova terra não vai ter choro, não vai ter pranto. Por quê? Essas coisas se passaram e tudo se fez novo. Então, essa palavra aqui, irmãos, que se faça pelo Deus do amém, ou Deus da verdade, traduzindo um texto literal mesmo, o texto hebraico, significa o Deus do amém. Então, tudo que se fizer, faça pelo Deus do amém, tá? E quem fizer juramento na terra, que faça pelo Deus do amém. Então, na verdade, esse texto do Apocalipse, ele está apontando diretamente para Isaías 65 e 17. Quem é esse Deus do amém? É aquele que criou novos céus e nova terra, e que essas coisas serão passadas, elas não serão mais lembradas, elas jamais virão à mente. Então aquilo que virá é uma promessa do novo céu e a nova terra, que já não tem nenhuma relação com esse, digamos assim, com essa Jerusalém que nós conhecemos. Agora nós temos uma nova Jerusalém, uma celestial que vem do céu. E como eu disse, depois do amém está escrito a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Qual é a tradução que está aí? A minha está o princípio da criação. A de vocês está como? A mesma coisa? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação? O princípio da criação. A de vocês também é com o princípio da criação? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? Só na dele, só. Fiel e verdadeiro é aquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Então você vai ver que aí o princípio da criação, irmãos, não significa que é Cristo que foi criado primeiro. Nós temos que entender que várias vezes o texto, nós entendemos que Cristo realmente foi por causa dele que todas as coisas foram feitas. É isso que João fala.
porque se não fosse por Ele, nada do que foi feito se fez. Mas quando Ele coloca aqui o princípio, o primogênito da criação, significa que uma nova geração é feita a partir de Cristo. Uma nova criação é realizada. Qual é a coroa da criação, irmãos? Quem é a coroa da criação? Somos nós. Então agora a criação é baseada pelo principado da criação, que é o próprio Cristo, porque agora nós somos criatura, a supremacia da criação feita através de Cristo. Será que eu estou dizendo alguma coisa errada? Será que isso é verdade que eu estou dizendo? Vamos lá, Colossenses capítulo 1, abram suas Bíblias comigo em Colossenses capítulo 1, verso 15 e verso 16, vamos ver se... Irmãos, lembra da lei da hermenêutica, que a própria Escritura, ela tem a resposta? Então, o texto está aqui. Então a lei áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sabendo disso, olha só, está escrito assim, Colossenses 1, capítulo 1, verso 15 e 16. Vai falar quem Cristo é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui, a monogênese aqui, significa aquele que é o cabeça da criação. Agora olha só, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, foi nele que foi criada todas as coisas. É uma diferença enorme, é nele. Nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, se é nele, é partindo dele, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Agora Cristo, sendo cabeça, sendo a base para toda a criação, isso nós falamos de uma forma física e literal, que é aquilo, o mundo em que vivemos. Agora existe uma nova expectativa, que está no próprio Colossenses, que nós continue aí onde vocês estão. Só que agora no verso 17 e 18, ele vai explicar a questão espiritual, aquela que eu vos falei agora. Esse era um pensamento já comum entre os cristãos, em entender que através de Cristo surgiu uma nova criação. Por isso que nós guardamos o domingo também, porque a partir de Cristo, Ele é o resumo de toda a criação, e o dia que Cristo descansou, nós descansamos também, que é domingo, tá? E olha só como é que as doutrinas vão aparecendo indiretamente nos textos, né? Vamos lá, Cristo sendo o princípio da criação, ou seja, a recriação. Ele é antes de todas as coisas, verso 17, e nele tudo subsiste. Quando fala que nele tudo subsiste, significa tudo depende dele, só existe grudado nele, subsiste nele, tá? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, por causa da ressurreição dele, por causa da morte e ressurreição dele, todo o corpo e toda a igreja vai passar pelo mesmo processo. Ou seja, aquele que pertence a Cristo, ele vai também dentre os mortos ressuscitar. Ou seja, a primogenitura dentre os mortos significa que foi o primeiro ressurreto. Isso significa para que em tudo tenha a supremacia. Ou seja, olha só, presta bem atenção no que está escrito aqui. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por causa disso, ele tem toda a supremacia. Ou seja, partindo dele, tudo existe. Ou seja, tudo foi recriado quando Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, o mundo criado em Adão, o paraíso e toda a sua estrutura, agora é recriada através da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que Cristo também é interpretado várias vezes no apóstolo Paulo como o novo Adão.
aquele que não pecou. Então nós temos a recriação. Irmãos, isso não é uma novidade não, porque o livro de Apocalipse fala a respeito disso também. Em Apocalipse, ali no primeiro capítulo, ali no verso 5 e no verso 18, vocês vão ver isso, ó, Apocalipse 1, no verso 5. Vai repetir o que está no texto lá que nós lemos no primeiro, olha só. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, irmãos, o primogênito dos mortos, ele é uma posição inicial de criação, da onde agora a nova realidade é construída através de Cristo Jesus. Então vocês percebem que no mesmo capítulo também, no verso 18, vai repetir-se isso de novo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez, por que o livro do Apocalipse ele é um paralelismo progressivo? Porque a ideia que tem nesse texto, ele é um desenvolvimento, ou seja, ele é um paralelismo sintético. Ele é um paralelismo ao mesmo tempo sintético, ele também é antitético, ele também é emblemático. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele vai se desdobrando, ele vai abrindo e os entendimentos vão sendo ampliados. Hoje, com as ferramentas que nós temos agora, nessa altura do campeonato, no capítulo 3, nós já conseguimos, se lermos o livro todo no começo, nós já vamos ter uma ideia geral daquele texto. Mais uma vez, irmãos, as 7 igrejas não são literais, elas são simbólicas. Por quê? Porque todas as realidades que nós encontramos nas 7 igrejas, nós encontramos em todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as eras, e vamos encontrar nas próximas eras que virão. Os mesmos erros cometidos por essas igrejas são os mesmos erros que nós cometemos hoje em todas as igrejas da atualidade. Então o paralelismo aqui é para que vocês entendam que cada capítulo é uma síntese da obra salvífica de Cristo. Ou seja, cada capítulo é uma síntese de todo o Apocalipse. Só que na medida que nós vamos lendo, esse entendimento vai ampliando, até que nós tenhamos as verdades completas de Deus através desses paralelismos que nós vamos encontrando. Ou seja, cada ideia é a mesma ideia recontada e ampliada. Por isso que os textos sempre se repetem. Vocês podem perceber que esse primeiro versículo eu acabei de repetir em 3 pontos diferentes do livro de Apocalipse, nos capítulos anteriores. Em toda a igreja você vai ver a mesma síntese, Cristo se ampliando, se reapresentando e ampliando o seu poder e o seu domínio, que nós chegamos até aqui. Jesus, isso que nós estamos no primeiro versículo. Vamos que vamos. Vocês veem que o negócio é sério. Então nós vemos tudo isso, tá? Verso 16. Irmãos, nós vamos abrir agora e vamos perceber que nos versos 15, 16 e 17, nós vamos perceber que aqui é o problema que a igreja de Laodiceia apresenta. Então eu vou tentar trabalhar esses textos da melhor forma possível, mas já é uma síntese de qual é o problema da igreja. Olha só, a primeira coisa que se apresenta aqui dos problemas de Laodiceia, dos versos 15 ao verso 17, nós vamos perceber quais são esses problemas. E quais são esses problemas que estão ali? Vamos lá. Quais são os problemas? Os problemas são: assim, porque és morno e não és frio. Vamos lá, desculpa. Deixa eu ver o que eu passei aqui, irmãos. Será que eu passei alguma coisa? Vamos lá, o verso, isso mesmo, vamos lá. Eu conheço as tuas obras
que nem és frio e nem quente. Quem deras que fosse frio ou que fosse quente. Vamos começar com o verso 15. Irmãos, o verso 15, ele já começa com uma afirmação do que Deus percebe, o que próprio Cristo percebe que está acontecendo nessa igreja. Olha só, vamos lá. E porque és morno, e nem és frio, e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então olha só, a primeira afirmação é essa que nós acabamos de ler. É que eu acabei não separando ela aqui, eu estou voltando no texto lá em cima. Deus, ele começa falando que ele conhece as obras dessa igreja, da igreja de Laodiceia, e que nessas obras elas nem é fria e nem é quente. E ela ainda faz assim um apelo no seu coração, assim, o próprio Deus, o próprio Cristo, ele fala assim: gente, quem me deras, oxalá que vocês fossem frias ou que vocês fossem quentes. Engraçado que no meio pentecostal, essa expressão, ela é usada para avaliar o teor espiritual das pessoas. Você é frio ou você é quente? Quente, talvez, no meio pentecostal e neopentecostal, seria aquelas pessoas, né, que oram vociferando, né, faz aquelas respirações tipo cachorro, né? Você vai ver uma oração quente, né? Parece que a pessoa está com asma, está com algum problema. Então elas avaliam o nível espiritual de alguém quando elas fazem esse tipo de oração, né? Eu chamo de leão enjaulado, né? Elas vão para um lado, elas respiram fundo, parece que é um cachorro que está tentando latir e não consegue. Desculpa, irmãos, tá? Eu não estou falando que, eu não estou chamando ninguém de cachorro, mas eles avaliam as pessoas se são mais espirituais, se elas são quentes ou se elas são frias desse jeito. Nós, por exemplo, de uma igreja histórica, uma igreja reformada, eles falam que nós somos frios, né? Eles não estão falando que nós somos desviados, mas eles estão avaliando o nosso nível espiritual, porque como pastor aqui, deixa meio fria, né? E alguns falam que é a igreja que não tem o Espírito Santo. É difícil, uma igreja que não tem o Espírito Santo, é não entender o que isso significa, tá? A igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja que testemunha o Evangelho, é uma pessoa que é convertida. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo é aquela que tem a vida transformada, não é uma pessoa que grita, não é uma pessoa que roda, não é uma pessoa que gruda na parede ou que faz aquelas coisas espalhafatosas. Isso não é ser quente, tá? Isso é ser animador de palco, ou talvez isso é ser emocionado, tá? Não é ser espiritual. É bem provável que essas pessoas são emocionadas, ela tem algum impulso emocional e fazem esses extravasares, esses extravasar extravagante, mas isso não tem nenhum paralelo nas escrituras. Isso não é nem ensinado, nem é visto. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo e eles começaram a rodar. É isso que o texto fala? Não. E eles começaram a subir na parede e colar? Não, também não é isso. Eles começaram a ter revelações? Também não é isso que está escrito lá. O que está escrito é que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a dar testemunho de Deus. Pedro, que era um covarde, que corria, que se afastava, quando você pode ver que no momento da crucificação, Pedro, que ainda não estava cheio do Espírito Santo, uma mulher perguntou para ele: é você, aquele Nazareno? O que ela disse? O que ele disse? Ele amaldiçoou Cristo, praguejou Cristo, falou: não sou eu. Agora não, Pedro agora é uma nova pessoa, quando ele recebe o revestimento do Espírito Santo. Ele agora é uma testemunha fiel, disposta a morrer pelo Evangelho, e morreu pelo Evangelho, assim como todos os outros apóstolos. Então o que nós percebemos então? Que na verdade ser cheio do Espírito Santo significa ser quente, é ser testemunha do Evangelho.
nenhuma relação faz com essas coisas que a gente encontra por aí. Engraçado que você consegue perceber isso já no verso 15. Por quê? Olha, conheça as tuas obras, que você nem é frio e nem é quente. Ou seja, o próprio Espírito Santo e o próprio Deus equipara quente e frio como nível espiritual igual. Ou seja, a expectativa de Cristo aqui em relação aos crentes de Laodiceia é ou se ele fosse crente frio ou se ele fosse um crente quente. Mas por que ele está falando isso? Ele falou assim: ó, quem me dera se vocês fossem frio ou se vocês fossem quente. E a resposta o próprio Deus vai dar. Assim, ou seja, o problema é que vocês são morno, ou seja, vocês não é frio e nem é quente, e eu vou vomitar vocês na minha boca. Então o problema do crente aqui não é que ele fosse frio, ou que ele fosse crente, ou que ele tivesse uma teologia X, ou que ele tivesse uma teologia Y. Não, ele está falando aqui que o problema é que você não é nenhuma dessas duas coisas. Então isso significa que a primeira coisa, ser frio e é quente, tem algum tipo de paralelo. E nós temos que descobrir o que o texto está querendo dizer, irmãos. Uma coisa eu sei, que ser morno é uma coisa horrível, e que Deus está querendo vomitar essa pessoa. Irmãos, nós temos que entender que essa carta está sendo escrita para quem? Para crente, é para a igreja. Não é para um pagão, não é para alguém que não faça parte do corpo de Cristo. Ele está falando para uma igreja. A mensagem é para os crentes que estão sentados nos bancos. É aquele que ouve semana a semana a pregação do Evangelho no dia do Senhor, aos domingos, que tomam ceia. É o crente que é parte integrante do corpo de Cristo. Essas mensagens não são para as pessoas que estão lá fora no mundo. São crentes que fazem parte do corpo de Cristo, e nós já vemos isso nos textos anteriores. Então, irmãos, tirem da mente, tá? Isso é carta para crente. Cristo está falando isso para a igreja dele, para o povo dele, não está falando para pagão. Então, como é que nós vamos conseguir resolver esse problema? Irmãos, olha só. Além dos paralelismos que o próprio autor do Apocalipse usa aqui, através da inspiração de Cristo, ele também usa, irmãos, os recursos da cultura e da estrutura do lugar. Isso que a gente chama de paralelismo emblemático. Ele usa um símbolo para explicar uma realidade. Por isso que eu estou falando. Por isso que a literatura apocalíptica ela é meio complexa. Porque qual paralelismo que ele está usando agora? Ele está usando um emblema, um símbolo, para explicar uma realidade. E qual é o emblema e qual é o símbolo que ele está usando? Ele está usando a própria cidade. A própria cidade é o símbolo espiritual. Então, irmãos, entendam bem, tudo que foi dito aqui agora não se trata de um status espiritual. Ou seja, Deus quer que você seja quente ou frio. A única coisa que Deus não quer que você seja é morno. E eu vou te explicar por quê. Essa cidade, irmãos, essa cidade fantástica que nós estamos trabalhando aqui, essa cidade de Laodiceia, o que acontece? Essa cidade, ela não tinha uma fonte de água própria. No lugar onde ela estava localizada, ela não tinha água o suficiente para atender a sua população. Então o que fazia? Existiam duas cidades que eram próximas a Laodiceia, tá bom? Uma cidade era chamada, a cidade de Hierápolis. Ela está mais ou menos ao norte da cidade, a uns 10 quilômetros. E a cidade de Hierápolis era conhecida por suas águas termais, tá? Eram águas muito quentes. E essas águas quentes, elas traziam benefícios sobre questão de banhos, de medicinal, para a pele, para os ossos, para a saúde. Os seus vapores ajudavam a respiração, a curar doenças tipo asmáticas, igual as termas que nós encontramos hoje em várias cidades termais. E o que aconteceu?
as águas dessas cidades eram canalizadas para a cidade de Laodiceia. Então existiam canais que tinham cerca de 10 quilômetros que buscavam dessas águas, que eram muito comuns, esses canais feitos pela engenharia romana e grega, e essas águas eram trazidas de lá para cá. Só que qual era o problema dessa água sendo trazida de lá para cá? O problema é que vocês não sabem, mas essas águas eram canalizadas não por tubos, eram por canais, literalmente. Eram tipo manilhas abertas que elas ficavam expostas ao tempo. Então você imagina uma água que vem de lá, quente, uma água boa, uma água saudável, usada por fins medicinais em Herápolis. Essa água tinha que chegar até a cidade de Laodiceia e seus reservatórios. E esses canais abertos por 10 quilômetros. O que vocês acham que acontecia com essa água até chegar lá? Primeiro, essa água que era quente virava água morna. E qual era o problema? Cocô de passarinho, poeira, mato, tudo que era sujeira que ficava nos canais ou que caíam nesses canais eram transportados por essa água quente. E uma água morna e sujeira produz o que, irmãos? Tudo que é tipo de bactéria que vocês podem imaginar. Então vocês imaginam como que essa água chegava lá. Você imagina você bebendo essa água morna. O que acontecia? Vocês pegam uma água morna, gente, cheia de sujeira, uma água suja, amarelada. Quando você joga na boca, o que acontece? Você vai dar ânsia. Você vai jogar essa água para fora. Por quê? Porque essa água não é quente. Essa água vem de lá. Então essa água, quando chega, ela está morna. E quando essa água está morna, cheia de bactéria, é impossível. É esse o retrato da água morna. Em comparação a isso, também, irmãos, a 16 quilômetros a leste da cidade, tinha uma outra cidade chamada Colossos. Vocês conhecem muito bem, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a essa igreja aos Colossenses, que nós recitamos hoje. E lá também tinha uma fonte de água que era muito fria, muito geladinha, muito fresca essa água. E que também essa água era canalizada, por ser próximo a essa cidade, a 16 quilômetros, essa água também era canalizada também para ajudar no abastecimento dessa cidade. Irmãos, entenda bem que essas cidades eram cidades em colinas. Então essas quedas traziam água até a cidade de Herápolis. Só que essa água fresca, boa, saudável, limpa, ótima para beber, como é que ela chegava na cidade? 16 quilômetros de canaleta. Como que essa água chegava lá? Morna e suja. De novo, que era fria, agora ela era aquecida pelos próprios dutos e chegava morna e suja. Então, o próprio Cristo aqui, usando a figura de linguagem, né? Lembra que eu falei paralelismo emblemático? Usando esse emblema, ele explica que ele não é morno e nem é quente, e por causa do nojo que essa cidade era, ele estava próximo a vomitar. Então é por isso que ele fala, ou seja, irmãos, morno e quente, Apocalipse, não é um status espiritual, quente e frio. Ou seja, o próprio Deus, ele queria que você fosse quente ou que você fosse frio. Não dá para ser morno. Ou seja, a cidade de Laodiceia, ela tinha em sua origem uma palavra bíblica, uma palavra verdadeira, um evangelho que era pregado, que ele vinha com frescor. Ele era para ser tomado e era para trazer refrigério à alma daqueles que ouviam. Mas Laodiceia sujou esse evangelho com as sujeiras da sua cidade. E agora essa água que era fresca, que era a pregação do evangelho genuína, verdadeira, foi sujada com o paganismo e com os pecados que ela tinha, e esses pecados foram adicionados a essa verdade que era límpida, fresca e que refrigerava a alma. E ao mesmo tempo, essa água medicinal que era crente, ou seja, essa palavra de Deus que era trazida a essa igreja de Laodiceia, era uma verdade quente, que aquecia a alma, que tirava as impurezas do corpo,
que era uma água medicinal, ou seja, uma palavra que era medicinal, que trazia saúde para a igreja, agora por causa da impenitência, por causa dos pecados da cidade de Laodiceia, foi contaminada. Então essas duas bênçãos, que trazia frescor e que trazia vida, saúde para a igreja, se tornou imunda pela sujeira que habitava na cidade de Laodiceia. Essa é a expressão que está sendo ensinada aqui. Essa igreja conseguiu transformar coisa boa em coisa ruim. Irmãos, é impossível, né? No estudo mesmo assim, uma aplicação direta. Hoje nós temos uma fonte que jorra, que são as Escrituras. Uma fonte verdadeira, de vida, de frescor, de saúde, que aquece os nossos corações. Mas essas igrejas, assim como Laodiceia, essas igrejas imundas, têm sujado a palavra de Deus e têm ensinado coisas imundas para a sua igreja. E a sua igreja tem bebido dessa mornidão espiritual. E elas têm ficado doentes. Evangelho da prosperidade, o evangelho do me dá, o evangelho do pede dinheiro, prometendo um monte de idiotice, prometendo prosperidade, prometendo uma série de coisas. Igrejas de paredes pretas, ensinando um evangelho morno, sem vida, sem verdade, sujando o evangelho, trazendo comodidade, trazendo o evangelho sem verdade, um evangelho psicologizado. Aqui vou tratar os seus problemas, isso, emocionais. Você é o queridinho de Jesus. Uma nova teologia da prosperidade, que é a teologia do coach. Você está bem, você é poderoso, você é empoderado, você é isso. Uma igreja que traz um movimento feminista para dentro da igreja. Uma igreja, se abortar está tudo bem. Se o jovem fizer sexo antes do casamento está tudo bem, está tudo liberado. São as sujidades dessa cultura que está paganizando o evangelho, matando o evangelho, transformando numa coisa que Deus abomina, que está provocando vômito em Deus, porque não é o evangelho que ele pregou. Sujaram o evangelho, esses novos tipos de evangelhos que estão sendo ensinados por aí. Nossa, bem no meio, né? Fazer o quê? Então, por isso que a afirmação do verso 16, ele fala: assim porque és morno, e nem és frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, está inserida no corpo de Cristo, como nós fizemos a primeira apresentação, que ele está escrevendo para a igreja. Ele está falando o quê? Que vai vomitar esse povo do meio dele. Vômito, irmão, significa que ele vai jogar e vai expor essa nojeira. Cristo, ele vai expor essa nojeira. Essas igrejas que produzem esse tipo de coisa, essas doutrinas falsas, mentirosas, essas doutrinas fáceis. Por isso que uma igreja verdadeira dificilmente vai crescer. Por quê? Porque não tem nada fácil aqui. O evangelho confronta e transforma a vida. Então Deus, ele vai expor essas nojeiras, colocando para fora esses indivíduos, esse tipo de teologia, esse tipo de evangelho. Aí no verso 17, olha só: como dizes, rico sou. Ele está falando para essa igreja que tem esses problemas e que está admitindo esse tipo de coisa. Verso 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Lembra que eu falei que o paralelismo antitético, ele fala uma verdade e ele mostra o oposto dela para afirmar o que verdadeiramente é? Qual é a verdade que todo mundo estava vendo? Que eles são ricos e que eles não têm nada, que nada falta nele. Aí ele lança o quê? Mas vocês são pobre, miserável, desgraçado e nu. Ou seja, ele lança algo que é ao contrário do que eles pensam. Eles estão demonstrando uma coisa e na verdade eles são outra coisa.
Essa é a igreja que recebe esse tipo de evangelho, esse evangelho sujo que Deus abomina e que Deus vai expor, que vai vomitar. É a igreja que nada tem, falta. Não falta nada nessa igreja. Igreja perfeita. Assistência social tem, tem evangelistas por aí, nós estamos abrindo novos pontos todo dia, e tá rolando grana, a igreja tem ar-condicionado, telão, tem isso, tem aquilo, nada falta. Somos uma igreja rica, temos uma orquestra, temos som, temos banda, temos tudo. Vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Você tem a aparência que tem tudo, mas lhe faltam tudo. Vamos lá. Por quê? Por algum motivo ele fala: dizes que rico sou e estou enriquecendo, e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Nossa, logo agora. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Uma característica dessa igreja de Laodiceia. Laodiceia, irmãos, ela é uma cidade extremamente próspera em sua época. É uma igreja extremamente próspera em sua época. Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês quem é essa cidade de Laodiceia. Irmãos, anteriormente eu falei sobre a igreja de Sardes. Sardes era uma igreja vitoriosa, ela era conhecida como a capital da Lídia, o grande império da Lídia. Ela teve um terremoto no século mais ou menos no ano 16, era uma cidade extremamente rica, nada lhe faltava, aquela coisa. Essa cidade aqui, ela é uma cidade totalmente diferente, no sentido de que essa cidade era um potencial econômico. Vou tentar expor qual é a realidade. Por isso que essa primeira frase aqui, como dizes, rico sou, e que de fato ela era uma cidade riquíssima. Irmãos, o ouro que circulava, eu estou falando a moeda que circulava, era um ouro extremamente refinado, era um ouro puro, um ouro garantido. A moeda dessa cidade, era a melhor moeda que tinha nessa época na Ásia Menor. E essa cidade, ela não só era conhecida por essa capacidade que ela tinha de um ouro extremamente puro, aquele ouro de Ofir, sabe, que o pessoal fala, aquele ouro bem puro, os quilates lá no alto, era um ouro refinado no fogo, era um ouro diferente. Então era uma moeda muito forte. E essa cidade também, ela era conhecida também pela sua lã branquinha, uma lã muito boa, ela tinha um comércio muito bom. E esse ouro também, irmãos, ele era muito usado para fazer pingente dos imperadores, uma cidade que a cultura pagã promovia, igual em Éfeso, os ourives ali produziam vários deuses ali, então isso era muito comum na cultura, e a venda disso rendia muita grana. Irmãos, essa cidade foi devastada no ano 60, aproximadamente, foi devastada, irmãos, mas de uma hora para outra essa cidade se levantou. Por quê? Era uma cidade poderosa, financeiramente, era tão poderosa, que os donos da cidade, digamos assim, o pessoal dessa cidade, eles tinham tanto dinheiro que quando eles morriam, eles deixavam para a cidade, porque eles não tinham onde gastar tanto dinheiro, que eles acumularam por causa do comércio, das imagens, dos ídolos, por causa da lã. E nessa cidade tinha um centro, irmãos, historicamente falando, tinha um centro medicinal, onde fazia um pó, que adicionado à água, fazia-se colírios para fazer tratamento dos olhos. Então era uma cidade realmente que tinha um potencial econômico em termos de ouro, um potencial econômico em termos de lã branca, bonita, uma lã de primeira qualidade. Quanto mais branquinha era a lã, gente, mais caro era a lã. E ela também era uma cidade que estava envolvida em medicina, então uma cidade que ganhava muito lucro vendendo esse tipo de colírio, que ela fazia um produto que adicionado à água fazia colírio. Então era um polo medicinal,
era um polo têxtil e ao mesmo tempo tinha uma moeda rica e ela se sustentava com a venda de ídolos pagãos. Olha que loucura! Sabendo disso agora, olha só o que está sendo dito aqui no verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçável, miserável, pobre, cego e nu. Olha a antítese aqui. O que é alguém desgraçado? É um sinônimo de miserável, aquele que não tem graça, aquele que não recebe misericórdia. Desgraçado antigamente falava em casa, não fala isso não, meu filho, isso traz maldição, não fala isso não, porque na minha infância era assim, não podia falar desgraçado de jeito nenhum, que era pior do que qualquer tipo de palavrão. Falava desgraçado, trazia miséria para dentro de casa, né? Olha só, eles estão chamando pessoas riquíssimas de quê? Miseráveis. Eles estão chamando pessoas que têm muito poder aquisitivo de pobre. E está chamando uma cidade onde que veio de colírio de cidade de cegos. E ele está chamando de nu justamente a cidade que era riquíssima por vender a mais alto valor. Olha que contradição. Por isso que eu estou falando de um paralelismo antitético. Ele está mostrando a miséria dessas pessoas em ideias contrárias ao que elas pensavam que era. E como tem igreja assim hoje? Elas se acham verdadeiro baluarte da pregação do Evangelho. Prega tudo, menos o Evangelho. É um grita-grita, é um pula-pula, é revelação, é uma série de coisas. Só não é pregado o Evangelho. É uma cantoria, canta 2h30, mas na hora de pregar o Evangelho é 15, 20 minutos. E aquele Evangelho insosso, com testemunho pessoal que nada tem a ver com o Evangelho. Fala de suas experiências pessoais, mas não fala de Evangelho. É uma igreja que o menor sinal de prova, os crentes caem decepcionados. Ou seja, é uma igreja cega, que não enxerga a própria miséria. Ela é nu, porque ela não tem nenhum testemunho e nem a verdade do Evangelho pregado nela. Então, essa história de superação dessa cidade se erguer, tem igrejas que falam, nós começamos há 3 anos atrás, e já estamos com 500 membros, 1000 membros, nós somos vitoriosos. Vocês são cegos, pobre, desgraçado e nu, porque pega o Evangelho de facilidade, arranja gente fácil. Faz shows ao invés de culto, vocês vão chamar mais atenção mesmo. É uma apresentação. Vamos ver o culto. Nosso culto hoje não estava bom, então temos que adaptar, irmãos. Estamos percebendo que nós não estamos agradando. Vamos trazer uma dancinha, vamos trazer um teatrinho, vamos colocar luzes, vamos pintar, vamos colocar um telão, vamos fazer um show melhor. Pobre, miserável, desgraçado, indo. Então vocês podem ver, gente, que é um paralelismo antitético. Gente, é o que eu disse, é um contraste que nos mostra até que ponto o pecado nos afasta de Deus e como o caminho da justiça está distante do caminho da destruição. Vocês percebem? É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, pobre numa cidade incrivelmente rica, com um grande sistema monetário. Cego, é um centro de medicina, mas está todo mundo cego. A cegueira é a marca dessa igreja. É a marca. É a igreja que não consegue enxergar a verdade bíblica. Quando alguém vê, por exemplo, o pastor Cleiton aqui, o reverendo Cleiton pregando, e vê um outro pregando um monte de baboseira, ele fala, não, é que eles têm estilos diferentes de pregar. Não é estilo não consegue perceber quando o evangelho de verdade é pregado e quando a maluquice é pregada. É como o porco não sente o gosto de nada, o que dá eles comem, sem distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Cegos, por isso tem vidas infelizes, estão caminhando, mesmo congregando, caminhando para o inferno. São nu, por quê? A cidade do comércio de lã, eles são nus, porque não tem o revestimento da palavra, então em qualquer apuca cai.
Então, irmãos, fechando o paralelismo, há um conselho do amém. Quem é o amém? Aquele que sustenta todas as coisas. Verso 18: aconselho-te que de mim, oh aleluia, olha que coisa, compre de mim ouro provado no fogo. Vocês querem comprar da cidade? Não compra, compra de mim. Eu tenho ouro provado no fogo, para que vocês sejam ricos, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Vocês perceberam o que o texto está querendo dizer? Se revistam do verdadeiro evangelho, porque quando você não está revestido, a sua nudez fica à mostra. Se você não tem um testemunho, porque lembra, irmãos, que a vestes brancas significa o quê? Que nós estudamos no texto passado: testemunho. Ter a roupa alvejada no sangue de Cristo, ter a roupa branca, revestido da verdade de Cristo. Isso significa, porque quando você não está revestido de Cristo, as suas vergonhas aparecem. O que é as suas vergonhas? São os seus pecados. Aí você vê igrejas grandes e poderosas, todas nuas, com crentes que nunca experimentaram a salvação. Eu vou ter que acabar desligando, não vai ter jeito. Então o que nós percebemos então, amados? Que uma igreja, ela tem que comprar, tá? Roupas brancas, para que se vistas e não apareça a sua nudez. E a nudez dessas igrejas hoje está clara através do evangelho que elas pregam. E que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Uma igreja cega. O conselho aqui do Deus do amém é que vocês não enxergam. Se vocês não vierem até mim, vocês não vão enxergar. E essas pessoas que seguem essas igrejas aloucadas, com esse evangelho de prosperidade, esses pastores ladrões, miseráveis, você liga a TV, dá nojo de ver esses ladrões. Me sobe uma ira, irmãos, me perdoem. Eles que sujam o evangelho, esses endemoniados. Aí eles sujam o evangelho, eles não enxergam, é aquele monte de gente seguindo, aquele monte de cego sendo conduzido por outro cego, que estão beirando o precipício, mas eles querem estar lá. Por que eles querem estar lá? Porque lá eu vou comprar minha bênção, porque lá eu vou comprar minha salvação. Eles não buscam Deus, eles querem comprar Deus, fazer troca. Busquem Cristo, porque Ele tem um colírio para que essas pessoas comecem a enxergar. Busquem de Cristo para que se enxergue a verdade dessas mentiras que são pregadas. Esse é o conselho, busque dele. Então, irmãos, provado no fogo significa aquele que passa pelas dificuldades, pela disciplina da igreja. Um pastor chato igual eu, que vai se preocupar, que vai apontar, que vai falar a verdade. E a maioria das vezes que eu prego, as pessoas não vão gostar do que eu estou ouvindo, porque ela vai denunciar a nossa podridão e o nosso pecado, tá? As vestes brancas é sofrer pelo evangelho. É isso que o Apocalipse fala, é o martírio. E os olhos espirituais é enxergar a própria miséria. Por isso que a base da doutrina da graça, a doutrina da reforma, é o que? O primeiro ponto, é a depravação total. Nós somos depravados, nós temos que enxergar isso. Sem a misericórdia de Cristo, nós nada somos. Se vocês perceberem esse tom que foi dito, é um tom admoestativo. É como um pai que virá com correção. Note que ele fala para um filho e não para um bastardo. De novo, essas admoestações que Deus está falando para a igreja, Ele está conversando com um filho. Ele está falando com um filho. Ele está sendo duro com um filho. Mas tem um motivo pelo qual Deus está sendo duro com ele, porque não é bastardo. Você já viu aquele pai que ele tem um filho que é da esposa dele e um filho que não é dele, que é só da esposa? Quando ele vai tratar com o filho dele, como é que ele trata? Com rigor. Por quê? Porque é dele.
Mas quando ele vai tratar com um filho que não é dele, como é que ele trata? Bom, eu não sou o pai, então eu não vou tratar com rigor. Quem trate ele é a mãe dele, porque eu não posso tratar, porque se eu tratar ele com o mesmo rigor que eu trato o filho, vai dizer que eu estou maltratando ele. Então aqui Deus ele fala como a filho, ele não fala como bastardo. Ele está tratando com filhos aqui. Então aqueles que vão ouvir essa mensagem hoje na internet, e os irmãos aqui da igreja ouvir, vai entender que é um pai amoroso que está falando com ele, é um pastor amoroso que está tentando cuidar das suas ovelhas. Agora aqueles que não conseguiram ouvir é porque são bastardos, não fazem parte da família de Cristo. Aquele que não consegue ouvir a admoestação é bastardo, ele não faz parte do corpo da igreja. Por que eu digo isso? Verso 19 está escrito o quê? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer aqui em cima? Se você está ouvindo uma repreensão, se isso está sendo dolorido, é porque Deus te ama. Porque se não está doloroso para você e você não suporta e sai fora, é porque você não é filho, você é bastardo. Deus só fala com quem Ele ama. Aí no verso 20, tudo que nós falamos agora foi o que? Não foi uma demonstração? Não foi a repreensão do pai? Não foi isso que aconteceu? Olha que está escrito, talvez um dos versos mais mal interpretados pelos nossos amigos e irmãos pentecostais e alguns neopentecostais, é esse texto. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, esse texto do verso 20, ele é dependente de qual texto? Os textos anteriores. Ele é dependente dos textos anteriores. E o que os textos anteriores estão fazendo? Estão admoestando. A pergunta que eu faço, irmãos: quem está na porta é quem que está à porta? É o pai. É o noivo que está à porta. É o dono da igreja que está à porta. Ele não está falando para pessoas que vão aceitar Jesus. Gente, quantas e quantas vezes eu já vi em cultos, no final, daquele pragmatismo religioso, e o Espírito Santo está, faz até com barulhinho, ele está à porta. O Espírito Santo está à porta, clamando para entrar. Que besteira é essa que vocês estão falando? Isso é besteira. Essa mensagem aqui é para os crentes, não para os descrentes. Gente, o contexto é imediato. Vocês percebem aqui, eu repreendo, castigo quantos amo. É aquela pessoa que já tem um relacionamento com Cristo, é a noiva de Cristo que ele está falando. E eis que estou à porta e bato, não é um convite, é uma ameaça. Eu vou fazer um tom mais parecido com um pai agora. Está lá os dois irmãos quebrando o pau dentro do quarto. E briga para um lado, briga para o outro, uma bagunça danada. Daqui a pouco chega o pai. Eu vou entrar aí, hein? O que acontece com os filhos? Rapaz, mas há uma calmaria, mas há uma reconciliação ali dentro, mas os caboclos se abraçam. Aqueles dois irmãos que estavam assim, saindo puxar de cabelo, quando ele vê o pai na porta, esse que estou à porta e bato. Mas é um amor que vira um pelo outro, meu filho, até abraça e dá beijo. Por quê? Porque ele sabe quem é o pai que está na porta. Além de tudo, irmãos, esse texto, na verdade, ele está apontando para um texto de Cântico dos Cânticos, tá? Mais conhecido como Cantares de Salomão. É uma representação do noivo e a igreja. Presta bem atenção nesse contexto que nós vamos aplicar. Presta bem atenção. O livro de Cantares, ele é um livro, o pessoal chama de antilegômeno. É um texto discutido demais no Antigo Testamento. Eles não sabiam o que fazer com esse texto. Então os judeus, os sábios, os rabinos,
Quando eles adicionaram esse texto, que era muito discutível, esse texto de Salomão, que narrava o relacionamento entre a mulher e o homem, eles achavam um tom muito sexual nesse texto, muito assim, né? Aí eles, para admitirem esse texto, que é um texto histórico, o que eles fizeram? Eles interpretaram como a igreja e o noivo, ou seja, entre Deus e a sua igreja na terra. E no Novo Testamento foi admitido como um relacionamento do noivo com a igreja. Isso é muito tratado no livro de Apocalipse, porque a igreja é chamada de noiva e o noivo é chamado de o próprio Cristo que virá buscá-la. E nós vemos isso em várias representações das parábolas de Cristo, né, que a gente chama de parábolas escatológicas. Então, dentro dessa linguagem, está posto aqui o texto muito claramente: eis que estou à porta e bato. Aponta para Cantares, capítulo 5. Abram comigo aí. Cântico dos Cânticos, a partir do verso 2, tá? Eu vou entrar desde o primeiro, tá? Eu acho bonito esse texto. E vai narrar exatamente tudo o que nós lemos até agora. Prestem bem atenção, vocês vão ver que o texto é uma narrativa completa de tudo que foi dito até agora. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, tá? Capítulo 5, verso 2. Essa interpretação que eu dei, tá, irmãos, entre a igreja, a noiva e o noivo, é uma interpretação histórica. A igreja há mais de 2000 anos interpreta esse texto assim, tá bom? Entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva. Vocês podem ver que a palavra irmã e noiva, a palavra irmã aqui é o sentido de que é aquela que é muito próxima, aquela que é da família, aquela que é chegada, entendeu? É a minha noiva. Noiva significa o que, irmãos? Noivo não é o mesmo relacionamento, irmãos, que nós temos hoje. A noiva, irmãos, significa casada, ou seja, já é casada do noivo. Só não aconteceu a noite de núpcia ainda, mas ela já cuida de tudo do noivo. Ela só está aguardando esse momento para fechar com chave de ouro o relacionamento. É quando ocorrerá a noite de núpcia. É quando verdadeiramente o relacionamento deles vai ser profundo e verdadeiro, e eles serão um só. Ou seja, assim como nós seremos um só com Deus, a semelhança dele, nós seremos como Cristo é. É isso, esse é o convite para sermos um só, tá? Aí está lá, ó: ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, ou seja, estou cheirosa. Comi o favo de mel, comi o favo e o meu mel, ou seja, já estou abastecido. Bebi o vinho e o leite. Como amigos, bebam, embriaguem-se, ó amados, ou seja, há uma grande festa. Há uma grande festa com Deus que vai se, com o noivo que vai se juntar com a noiva. Olha só como é que o noivo está. O noivo já está regalado, ou seja, Cristo já está nos céus. Ele já está do lado do Pai. Ele já reina, já há uma festa no céu, porque o Senhor Jesus já está lá, porque Ele é o primogênito, Ele é o Amém. É isso que aconteceu aqui que nós lemos. Ele já é o soberano, Ele já é o primogênito. Verso 2: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo, abram-me a porta. Ou seja, o amado estava à porta. Minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Está falando de quem, gente? Da noiva dele. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Ele está querendo dizer aqui, porque nesse texto simbolicamente, eu estou esperando, eu já bati, era para você estar preparado. Você já tem os adornos necessários, agora você precisa ter um relacionamento comigo. E eu estou à porta e bato. Se você abrir, nós teremos a ceia de núpcia. É isso que o texto está dizendo lá, mas vamos explicar melhor. Já tirei a túnica, ou seja, eu já estou despido. Será que eu vou ter que me vestir de novo? A túnica, irmão, só era usada para quem ia fazer uma viagem longa, porque a túnica também servia para cobrir do frio e das madrugadas, do sol, da jornada, tá? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo?
Ou seja, lavar os pés significa que você já estava bem instalado, já estava entrando. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu. Vocês entenderam? Essa expressão, eis que tu a porta e bato, é uma expressão daquele que está à porta dizendo: eu quero um relacionamento contigo, porque nós já temos um acordo, você já é a minha noiva, mas se você não abrir a porta, eu vou te abandonar. É o abandono. Irmãos, na doutrina reformada nós chamamos de os preteridos. Quem são os preteridos, irmãos? São aqueles que são entregados às suas próprias naturezas. Aqueles que pecam de tal forma, vocês vão encontrar isso em Romanos 1, a partir do verso 26. Eles adoram mais a criatura que o Criador. E eles vão receber a justa punição sobre si mesmos, sobre as suas próprias escolhas. O pior que um homem pode receber, o pior julgamento que um homem pode receber, não é a repreensão igual nós estamos repreendendo aqui. É ele ser deixado à sua própria natureza e ao seu próprio pecado. Porque sendo assim, ele com suas próprias mãos, ele vai procurar o inferno. O homem só quer o que é mal, e ele vai buscar isso. Ou seja, eis que a tua porta bate. Se você abrir, eu vou entrar, e você há contigo. A ceia é a comunhão que Deus terá com você, se você ouvir a repreensão. Então, bater a porta é a repreensão, e o abrir é ter comunhão. Então aqui, irmãos, não é uma mensagem para você se converter, não é. Fuja disso, não tem nada a ver com isso. Isso aqui nada mais é uma palavra de repreensão para aqueles que já fazem parte da igreja de Cristo. E no verso 19 agora, nós estamos aonde? 21? É isso? É isso, né? Nós já vamos para 21 para encerrar. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Vocês estão vendo agora qual que é o resultado de entrar e abrir a porta? É vencer e se assentar com Cristo no trono. A ceia aqui, irmãos, é ceiar com Jesus diante do trono de Deus. Porque assim como Jesus, que ele é o primogênito dos mortos, você também será. Ou seja, assim como eu venci, ou seja, assim como eu ressuscitei, você vai ressuscitar também. E assim como eu assentei com o Pai no trono, nós estaremos lá. Assentar o Pai no trono, irmãos, não é sentar lá junto com Cristo. Assentar-se no trono é julgar com Cristo. A palavra trono é julgar com Cristo. Por que você julga com Cristo? Porque você está sobre a justiça. Você vai reinar junto com Ele no reino celeste. É isso, é assentar-se ao trono. Então, irmãos, citando aqui, eu vou pegar um texto de Efésios para a gente narrar bem o que é governar junto com Cristo, junto com Ele, só para a gente encerrar aqui. Olha só, Efésios 1, 18 a 23, para que esse texto faça mais sentido, esse último verso. Está escrito assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha que semelhança que está com o texto. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Ele está fazendo um convite. E as riquezas da gloriosa herança nele, nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar,
não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja está no diminutivo, não existe as igrejas, a igreja, tá? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Ou seja, abrir a porta significa ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. E Ele está fazendo uma ameaça, uma admoestação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e pela exposição das Escrituras. Espero que cada um que tenha visto esse texto não me leve a mal, mas se um cachorro, ele late quando o seu dono é ameaçado, porque eu, sendo cristão, vendo o Evangelho sendo vituperado, não latiria? Eu seria pior do que um cachorro? Essa palavra aí é de Lutero, tá bom? Ele tinha esse linguajar, mas eu faço as minhas, as palavras dele. Se ofender o meu Cristo, eu vou latir. E eu não só latir, vou morder também. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado pelas Tuas palavras. E que nós a coloquemos em prática, que isso sim, de alguma forma, Senhor Jesus, venha de fato mudar as nossas vidas e o nosso comportamento, que possamos enxergar um Evangelho verdadeiro e que através da pregação da Tua palavra muitos venham a se converter e conhecer a Cristo de verdade, que nós abandonemos esse Evangelho de facilidade, esse Evangelho mentiroso, esse Evangelho falso que é ensinado e comercializado nas igrejas, Senhor Jesus. Que o Senhor repreenda esses demônios, Senhor, revestidos de ovelhas, que se denominam pastores, que o Senhor dê um justo juízo, Senhor. Essa oração é imprecatória sim, Pai, que o Senhor exerça, Senhor Jesus, o ministério adequado sobre a vida de cada um desses indivíduos, que o Senhor jogue, vomite cada um desses que tem envergonhado o Teu Evangelho e tem pregado mentiras em seus cultos. Ajude-nos também, os seus, nas fraquezas, nas limitações, dê força do Espírito para que eles possam vencer as adversidades de cada dia. Pai, eu peço, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja na terra e abençoe os Teus filhos. Nós pedimos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, então vamos encerrar o culto de ensino nessa noite e que Deus abençoe a todos. Amém.